Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 30 de maio de 2018. E vamos ao destaque do dia. Caminhoneiros podem denunciar violência nas estradas. Muitos querem trabalhar ou voltar para casa, mas estão sendo ameaçados e até agredidos. Pelo WhatsApp, o governo vai receber denúncias de forma sigilosa. Márcia Fernandes. Caminhoneiros e a população vão poder enviar vídeos e encaminhar denúncias de coação e agressões nas estradas. Congresso aprova a proposta do governo que vai baixar preço do diesel na bomba. E governo divulga a tabela com preço mínimo para fretes. Raquel Mariano. As duas medidas são reivindicações dos caminhoneiros atendidas pelo governo federal. E com o feriadão, vamos detalhar como forças federais vão atuar para garantir o desbloqueio das rodovias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. A economia continua em ritmo de crescimento. PIB cresce nos 3 primeiros meses do ano. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Caminhoneiros que querem voltar ao trabalho estão sendo ameaçados e coagidos. Os casos de violência contra a categoria estão sendo registrados em vários estados do país. Em mais um balanço do movimento feito hoje pelo governo, ministros reforçaram a necessidade de garantir a segurança desses trabalhadores. Além disso, outra prioridade é abastecer serviços essenciais. Segundo o governo, a situação do abastecimento caminha para a normalidade. Depois de uma reunião do comitê que monitora a situação da greve dos caminhoneiros, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etgoin, apontou que a distribuição de combustíveis no país está se normalizando. O ministro criticou quem usa a violência para impedir que os motoristas deixem a paralisação. Já atingimos 53% da normalidade na distribuição de combustível. Enfim, as notícias de hoje são de caminho à normalidade, mas nós não temos mais um movimento de caminhoneiros. O que nós temos agora, e que tem trazido preocupações e trará ações efetivas, é o uso da violência contra o movimento de caminhoneiros. Haverá, e está havendo, não só o emprego da autoridade do Estado, como as responsabilidades criminais em todos os aspectos e em todas as frentes que isso puder acontecer. Para ajudar a coibir a violência, vai ser criado um canal para o qual os caminhoneiros e a população vão poder enviar vídeos e encaminhar denúncias de coação e agressões nas estradas. O governo federal também deve publicar uma medida provisória que permite que policiais rodoviários federais possam trabalhar mais tempo nas rodovias, como explica o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. É possível se comprar folgas desses policiais, o que na prática vai representar algo mais como 2.000 policiais em termos de tempo, em termos de hora, em termos de trabalho, além dos 10.000 que compõem a Polícia Rodoviária Federal e que está atuando em todo o território nacional. A Polícia Federal abriu 52 inquéritos para investigar se houve prática de lockout pelas empresas transportadoras. O lockout ocorre quando uma empresa impede os funcionários de trabalhar ou influencia o andamento de uma greve por interesse próprio. A Advocacia Geral da União encaminhou para o Supremo Tribunal Federal uma lista com o nome das transportadoras que descumpriram a decisão do STF de retirar os caminhões dos bloqueios. O tribunal também estabeleceu uma multa de R$100 mil por hora para as entidades que bloqueiem as rodovias. Outras empresas devem ser denunciadas ainda nesta semana, como aponta a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Não há, em relação a essas multas, espaço para anistia. A autoridade judicial já estabelece com clareza uma conduta que é vedada e que, caso alguém a descumpra, de pronto já está incorrendo nessa multa. A Advocacia Geral da União também vai pedir ao Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que aumente a multa pela paralisação dos petroleiros. A categoria começou ontem uma greve que foi considerada ilegal
por uma decisão liminar do Tribunal Superior do Trabalho. A AGU aponta que a greve tem razões políticas e pede para que a multa passe a R$ 5 milhões por dia. Reportagem Márcia Fernandes. E o número de WhatsApp foi criado pelo Ministério da Segurança Pública como um canal de denúncias para os caminhoneiros que estão sendo ameaçados ou estiverem com dificuldade para voltar para casa. É o SOS Caminhoneiro. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa e anônima. Então anote aí o número de celular para que você possa denunciar pelo WhatsApp. O DDD é o 61 e o número é o 99154 4645. Eu vou repetir. 99154-4645. Lembrando que você pode fazer a denúncia de forma sigilosa e anônima. Hoje, mais uma reivindicação dos caminhoneiros sai do papel. A tabela com preços mínimos de fretes vão ser publicadas amanhã. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai publicar em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira os preços mínimos de frete que o caminhoneiro deve cobrar por quilômetro rodado. Para definir os valores dos fretes, foram considerados os preços do óleo diesel e dos pedágios. Também contam a quantidade de eixos que devem ser usados pelo caminhão e as características da carga transportada. Essa primeira tabela de preços, que será publicada nesta quinta, terá validade até o dia 20 de janeiro de 2019. Depois, os valores serão alterados a cada semestre. A publicação dessa medida é mais uma reivindicação dos caminhoneiros que o governo atende. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. Outro pedido, a redução do preço do diesel, deve ser sentido nas bombas nos próximos dias. Na noite desta terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que reduz a carga tributária sobre o combustível. A medida vai fazer o litro do diesel ficar 46 centavos mais barato para o consumidor. E a Polícia Rodoviária Federal suspendeu a portaria que proibia o trânsito de caminhões durante o feriado. Assim, veículos de cargas vão poder transitar normalmente nas rodovias federais no feriado de Corpus Christi. E para garantir serviços comprometidos com a greve dos caminhoneiros, 20 mil militares e agentes estão nas estradas. Já nos aeroportos, a recomendação continua sendo confirmar o voo antes de sair de casa. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha, que está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Militares e agentes de segurança pública estão nas estradas para restabelecer serviços essenciais comprometidos com a greve dos caminhoneiros. Segundo o Ministério da Segurança Pública, há 20 mil militares nas operações de desbloqueio de estradas em todo o país. Na região centro-oeste, a operação batizada de São Cristóvão é coordenada em Brasília. Num telão, militares acompanham em tempo real as cargas escoltadas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Triângulo Mineiro. De acordo com o chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Coronel Gilberto da Silva Brevilieri, são mais de 2.500 militares mobilizados nesta operação. É garantir o fluxo de serviços e produtos essenciais, além da desobstrução das vias. E nesse processo nós utilizamos cerca de 2.500 homens, abarcados em 250 viaturas, e até aqui nós fizemos uma cobertura de cerca de 7 mil quilômetros até o dia de hoje. Além dos militares, a Polícia Rodoviária Federal também está nas estradas para garantir a segurança. Neste Corpus Christi, não haverá uma operação específica para evitar acidentes. A PRF dará sequência ao trabalho de desbloqueio de rodovias. Além disso, alterou a portaria de dezembro do ano passado, que proibia o trânsito de caminhões durante o feriado. Assim, os veículos de carga poderão transitar normalmente nas rodovias federais. Já para quem decidiu viajar de avião, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, diz que continua acompanhando em tempo real o abastecimento dos aeroportos e recomenda aos passageiros que consultem as empresas aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos até que a situação se normalize. Nazi, Gabriela. Boa noite, Gabriela. Obrigado. E com a falta de abastecimento, o agronegócio sente os prejuízos. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, o setor já contabiliza perdas que chegam a 6 bilhões de reais. São produtos que não chegam ao destino ou nem saem das fazendas, além da falta de ração animal. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o governo já estuda um plano para ajudar o setor.
Prejuízos aí nesse setor vão nas casas de uns bilhões bem para cima, né? Tanto é que eu já deixei claro também de que o Ministério da Agricultura estará pronto, e o Banco do Brasil já me anunciou isso hoje pela manhã, ele estará pronto para criar mecanismos de pontes para que esse setor não entre em colapso daqui para frente. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, está autorizada a vender o milho dos estoques do governo aos criadores de aves e suínos e às indústrias de processamento de ração animal em todo o país. A decisão começa a valer hoje por um período de 30 dias. O objetivo é socorrer o setor de criação animal, que sofre com a falta de abastecimento. Para garantir os estoques do programa, a CONAB também suspendeu as operações de venda direta de milho em leilão. E você vai ouvir ainda nesta edição. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe. A economia do Brasil cresceu nos 3 primeiros meses do ano. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país, subiu 0,4% em comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Foi o 5º resultado positivo do PIB e a agropecuária foi o destaque nesse crescimento. A agropecuária teve alta de 1,4% no período, comparado com os 3 meses anteriores. Depois de uma super safra no ano passado, a soja ajudou no resultado. No Fórum de Investimentos Brasil 2018, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comentou o resultado. O agro, como sempre, né? E esse primeiro trimestre é onde pega a colheita nossa de verão. A maior parte da safra brasileira de grãos é colhida nesse trimestre. A soja teve uma recuperação de preços por 2 motivos. Pela defasagem do real perante o dólar e também na Argentina, que houve uma queda substancial. Então os preços melhoraram um pouco e a gente tem um valor do PIB bastante elevado. Quarto maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil tem a meta de chegar a 10% do mercado global do agronegócio até 2022. Para Plínio Nastari, presidente da consultoria Datagro, o resultado do PIB mostra o peso que o setor tem para a economia do país. Mostra a pujança desse setor agropecuário e a importância desse setor para a geração de bem-estar, de renda, de saldo positivo para a balança comercial, estabilidade. E para impulsionar os investimentos no setor, o Ministério da Agricultura tem reduzido a burocracia, atualizado normas e simplificado processos, vem investindo em inovação e pesquisa e reforçando o crédito. Para esta safra, são quase 190 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. No Fórum de Investimentos Brasil 2018, o Ministério apresentou uma carteira de projetos para o setor que tem potencial para atrair mais de 4 bilhões de dólares de investimentos externos. São projetos em várias áreas da agropecuária, como afirmou o ministro Blairo Maggi. Um portfólio de investimentos em várias regiões do Brasil, em várias atividades também e de todos os gostos, muito dinheiro, pouco dinheiro ou dinheiro mediano. Então, aquele que tem algum interesse pelo seu tamanho pode, através do mapa, chegar nesses possíveis empreendedores brasileiros que querem um sócio estrangeiro ou sócio brasileiro também. O PIB acumulado nos últimos 4 trimestres cresceu 1,3%, enquanto a agropecuária teve variação de mais de 6% no período. De São Paulo, João Pedro Neto. O uso de energia elétrica no Brasil por cidadãos e empresas cresce. Isso significa que é preciso investir para evitar que falte lá na frente. E o governo aposta em investimentos públicos e também privados, assunto que foi debatido hoje em evento que reúne governo e empresários em São Paulo. O setor de infraestrutura energética responde por quase 5% do produto interno bruto do país e a demanda do setor aumenta a cada ano. Para acompanhar esse ritmo, a chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, Marisete Fátima Pereira, afirmou que vão ser feitos grandes investimentos na área. Os investimentos em infraestrutura energética para suprir a expansão da oferta de energia até 2026 alcançam 1,4 trilhões de
de reais, representando 15% dos investimentos totais no período. Para suprir a necessidade por mais energia, estão sendo realizados leilões de linhas de transmissão. Em junho, uma nova oferta terá 20 lotes com 2.500 quilômetros de linhas, obras em 16 estados e a estimativa de que sejam gerados 13.600 empregos diretos. Também estão programados os leilões de 6 distribuidoras de energia elétrica ainda este ano. A Eletrobras também participou do fórum e a avaliação do presidente da companhia, Wilson Ferreira, é que o maior desafio agora é fazer a empresa recuperar a capacidade de investimentos. Uma companhia que já entregou muita coisa boa para o Brasil, orgulha os brasileiros e pode fazer, como eu falei, mais a partir de agora. Na área de petróleo e gás, está marcada para o final de junho a 4ª rodada de ofertas para exploração do pré-sal. De São Paulo, Luana Karen. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho. De acordo com o Ministério da Saúde, a população e os funcionários envolvidos na vacinação foram prejudicados pela falta de transporte devido à greve dos caminhoneiros. A técnica de enfermagem Núbia Maria de Oliveira, de 55 anos, moradora de Águas Lindas de Goiás, toma vacina contra a gripe todo ano, logo nos primeiros dias. Mas ela conta que este ano teve problemas para se deslocar da área rural onde mora por causa da greve dos caminhoneiros, que prejudicou o transporte público. Greve dos caminhoneiros, né? E fica a distância muito longa para mim poder chegar até aqui. Mas hoje eu vim tomar, sabendo que a vacina ia acabar dia 1º, eu corri e vim tomar a vacina. E foi por conta dos efeitos da greve dos caminhoneiros que a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante. Com a redução da oferta de combustíveis e com diminuição de transporte coletivo, municípios do Brasil inteiro tiveram dificuldade, tanto de dar acesso aos usuários do sistema às unidades de saúde, como os profissionais de saúde poderem chegar nas unidades e, além disso, em determinado momento, houve a questão dos insumos, por exemplo, as vacinas já estavam todas distribuídas, mas tem seringas e os outros insumos. Balanço publicado pelo Ministério da Saúde mostra que até a última segunda-feira, 66% das pessoas que fazem parte do público-alvo se vacinaram. Isso significa quase 36 milhões de pessoas. O público com maior cobertura até o momento é de mulheres que acabaram de ter bebê, seguido pelos idosos, professores e trabalhadores de saúde. Entre os indígenas, a cobertura de vacinação ficou em 63,6% e as gestantes 55%. O menor índice de vacinação é de crianças entre 6 meses e 5 anos. A cobertura é de quase 50%. Após o fim da campanha, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. Reportagem Cleide Lopes. E estamos na Semana Nacional pela Saúde das Mulheres. E o tema é redução da mortalidade materna. O Ministério da Saúde tem vários programas que ajudam as mulheres a ter uma vida mais saudável e mais investimentos estão previstos para novos projetos. A técnica em enfermagem Aline Braga deu à luz hoje às 6 horas da manhã em Sobral, no Ceará. Para garantir a saúde de Lucas, desde o início da gravidez, procurou um médico para realizar o pré-natal. Logo na primeira semana de gravidez eu já procurei logo. Aí qualquer coisa eles já cuidam logo. E para lembrar as mulheres da importância de cuidar da saúde, o governo federal realiza a Semana de Mobilização Nacional pela Saúde das Mulheres no SUS. E o tema é a redução da mortalidade materna, como explica a coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Mônica Neri. Precisamos reduzir a morte materna no Brasil. O que a gente busca inicialmente nesse momento é fortalecer a capacitação das equipes que atendem nas urgências e emergências, fortalecer a capacitação das equipes que atendem no pré-natal, como também a organização da rede. O Brasil assumiu a meta internacional da Organização Pan-Americana da Saúde de reduzir a mortalidade materna de 62 para 30 em cada 100 mil nascidos vivos até 2030. Mais de 90% das mortes maternas poderiam ser evitadas e ocorrem principalmente por hipertensão, hemorragia ou infecções.
Entre as ações do governo para evitar essas mortes está o Rede Cegonha. Presente em mais de 1.600 maternidades do país, o programa acompanha a mulher desde a gravidez até a criança completar 2 anos de vida. Mas há outras ações importantes, como destaca Mônica Neri, do Ministério da Saúde. Mas temos também outros projetos que estão caminhando em relação à saúde sexual, à saúde reprodutiva. Estamos também com um projeto para ações em relação à mulher no climatério. Outra meta do governo é diminuir o número de cesáreas realizadas no país. A Santa Casa de Sobral, onde a Aline teve o Lucas, é referência para a gestação de alto risco no interior do Ceará. A instituição conta com um centro para incentivar o parto normal, como explica a coordenadora de enfermagem, Michele Prudêncio. Então, essas mulheres elas são incentivadas, se elas estão em trabalho de parto, a terem seus partos normais, a terem uma experiência, vivenciar o trabalho de parto. E a gente só indica cesarianas mesmo quando põe em risco a mãe e o bebê. E tem mais investimentos previstos para a saúde da mulher. O Ministério da Saúde vai liberar 14 milhões de reais para ações em saúde sexual e reprodutiva nos municípios. O edital prevê metas a serem alcançadas até 2022, como, por exemplo, a redução da gravidez não planejada na adolescência de 17% para 15%. Reportagem Raíssa Lopes. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, tem 5 milhões e meio de participantes confirmados. E as mulheres são maioria, 59% dos inscritos. Além disso, mais de 63% dos participantes foram isentos da taxa de inscrição. A maior parte são estudantes de escolas públicas ou candidatos de baixa renda que têm direito ao benefício. O perfil dos candidatos foi divulgado pelo Ministério da Educação. 5.500.000 pessoas vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano. Quase 60% dos concorrentes são mulheres. Pouco menos da metade se declararam pardos e a maioria tem entre 21 e 30 anos. Neste ano, o pedido de isenção ocorreu antes das inscrições. Quem estava isento no ano passado e faltou à prova antes de pedir a isenção mais uma vez, teve que justificar a falta. O objetivo foi diminuir o número de ausentes e, com isso, o desperdício de dinheiro público, como explica o ministro da Educação, Rocieli Soares. Temos tido ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que este é o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação. Os locais das provas do Enem serão divulgados em outubro. No dia 4 de novembro, os candidatos vão passar pelas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Já no dia 11 de novembro, a prova é de Matemática e Ciências da Natureza. Reportagem, Márcia Fernandes. O Brasil é um dos convidados de honra da Quinta-feira Internacional da China para o Comércio e Serviços. Durante a feira em Pequim, o ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, disse que o evento é uma oportunidade de mostrar o Brasil. E segundo o ministro, o governo trabalha para implantar o visto eletrônico e aumentar o número de turistas chineses por aqui. Hoje, apenas 55 mil chineses visitam o Brasil por ano. Os chineses são grandes emissores de turismo, 130 milhões de turismo para o mundo. O Brasil tem apenas 55 mil turistas por enquanto. Nós precisamos trabalhar duro nisso. E nós, do Ministério do Turismo, que temos aqui na China os Visa Centers, nós queremos mais, nós queremos o visto eletrônico. Nós estamos lutando para aumentar esse fluxo e, com esse fluxo, os investimentos. Já o ministro da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, Marcos Jorge Lima, participou de uma série de reuniões. O grande objetivo é atrair mais investimentos chineses para o Brasil. É uma honra podermos estar trazendo o Brasil para dentro da China e, com certeza, podermos, com esta oportunidade, melhorarmos as nossas trocas de serviços com o país que é o nosso principal parceiro comercial. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Amanhã não tem Voz do Brasil e a gente volta na sexta. Bom feriado para você e até lá. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu que a prorrogação de contrato para arrendamento de terminal no Porto de Santos foi irregular e deverá ser anulada. A extensão contratual foi assinada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo e o consórcio responsável. A auditoria realizada pelo TCU considerou ilegal a prorrogação de 3 contratos da empresa que iriam até o ano de 2035 e totalizam 11 bilhões e meio de reais. Para o tribunal, os pedidos de prorrogação devem evidenciar benefícios e ganhos de eficiência. Segundo a ministra relatora do TCU, Ana Arraes, prorrogar o contrato sem pagamento prévio da vultosa quantia em disputa contraria a legislação, ofende o interesse público e não tem fundamentação jurídica. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministra Carmen Lúcia fala sobre democracia e atuação do Judiciário em meio à crise atual. Tribunal Superior do Trabalho determina a suspensão da greve dos petroleiros. Ministério Público Brasileiro atua para assegurar o respeito a direitos humanos. Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Na abertura da sessão plenária de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que vivemos hoje em um grave momento político, econômico e social. Mas Carmen Lúcia afirmou que os problemas devem ser resolvidos com respeito e dentro das normas brasileiras. Dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A presidente do STF lembrou que os juízes e a corte cumprem com a obrigação de assegurar a eficácia dos direitos brasileiros. Somos juízes brasileiros, mas antes de tudo somos cidadãos comprometidos e responsáveis pelas necessidades do Brasil. Tenham certeza, estamos cumprindo e continuaremos a cumprir nosso dever constitucional. A ministra Carmen Lúcia ainda destacou que os regimes antigos, os quais o Brasil já vivenciou, não traziam direitos nenhum aos cidadãos. Ela também afirmou sobre o comprometimento das instituições públicas e privadas na situação atual. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Este Supremo Tribunal Federal, contando com a responsabilidade e a atuação de cada cidadão, cumprirá o seu dever, como espera que todas as instituições públicas e particulares o façam. E conforme a presidente do STF, a democracia não está em questão e é o único caminho legítimo aos brasileiros. E ainda sobre o cenário atual, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Calcin, determinou a suspensão da greve dos petroleiros, sob pena de multa. Mas a categoria paralisou as atividades e prometeu continuar em greve até sexta-feira. A ministra do TST determinou que as entidades sindicais representativas dos petroleiros deixassem de realizar a paralisação das atividades no âmbito da Petrobras e das subsidiárias. Também obrigou a deixarem livre o trânsito de bens e pessoas. A decisão se deu diante do caráter aparentemente abusivo da greve e dos graves danos que podem ser gerados. As entidades estão sujeitas à multa de R$2 milhões pelo descumprimento da determinação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o Ministério Público Brasileiro atua neste momento para coibir abusos e assegurar o respeito a direitos humanos. Para a Procuradora, o movimento de paralisações que bloqueou rodovias no país deixou de ser apenas uma crise de abastecimento, mas passa a ser uma crise que atinge os direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir. O Ministério Público Federal tem o propósito de assegurar uma atuação com debates com outras autoridades para que possa ser solucionada a crise. Os
Supremo Tribunal Federal retomou julgamento sobre idade mínima para matrícula no ensino fundamental. A decisão vai esclarecer se a idade da criança entrar na escola é de 6 anos completos ou não. Ricardo Viula. Hoje, o Ministério da Educação determina que os colégios aceitem no ensino fundamental crianças que completem 6 anos até o dia 31 de março do ano letivo. Mas alguns pais conseguem na justiça matricular filhos mais novos. O caso chegou ao STF. De um lado, 4 ministros entendem que o MEC é que tem a capacidade técnica para definir a idade mínima. Do outro, 4 ministros consideram que tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não prevêem em que momento do ano letivo a criança precisa completar 6 anos para entrar na escola. O julgamento foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para analisar o caso. Cliente é condenado a indenizar funcionário de loja por injúria racial. A mulher foi alvo de xingamentos preconceituosos da frente de pessoas que estavam no local. Carlos Ribeiro. A injúria racial ocorreu depois que o cliente de uma concessionária foi informado que não seria atendido porque ele não fez o agendamento da revisão do veículo. No processo, ele disse que acabou sendo mal interpretado com palavras que usou. Mas a Justiça de Mato Grosso do Sul considerou que houve o crime e o homem deve pagar R$20 mil de indenização. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite. A você, boa noite, bom feriado. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para a sanção um projeto que torna obrigatória a notificação de casos de câncer e malformação congênita. Comissão aprova projeto que permite divulgação de beneficiário de incentivo fiscal de natureza setorial. Vanessa Graziotin lamenta a inclusão do Brasil na lista de países que violam normas internacionais de proteção do trabalho. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado aprovou hoje projeto que obriga hospitais e médicos das redes pública e privada a notificarem às autoridades os casos de acidentes envolvendo crianças e adolescentes. Essa proposta será submetida a uma outra votação pelo plenário. Se virar lei, permitirá a adoção de medidas preventivas, como destacou a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Os senadores aprovaram também um projeto que obriga a notificação compulsória nos serviços de saúde pública e privada de casos e eventos relacionados ao câncer e também as crianças nascidas com malformação congênita, como lábio leporino e microcefalia. A reportagem é de Marcela Cunha. A obrigatoriedade da notificação vai contribuir para a criação de um banco de dados no país e orientar a definição de políticas públicas. O relator da proposta, senador Valdemir Moca, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirma ainda que facilitará o cumprimento de prazo de 60 dias para dar início ao tratamento nos casos de câncer. Isso vai facilitar o quê? O acompanhamento para que esse tratamento comece exatamente no máximo em 60 dias. O ideal é que acontecesse 2 dias depois do diagnóstico feito. Os senadores aprovaram também a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Coreia do Norte. O relator da proposta, senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, esteve no país asiático no fim de abril e afirmou que a troca de experiências vai fortalecer as relações bilaterais. A formação de grupo parlamentar de amizade permitirá maior interação entre membros dos poderes legislativos de ambos os países, incentivando também suas relações bilaterais. Foram aprovados ainda um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Nepal e o protocolo que alterou a Convenção Brasil-Noruega para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Comissões. A
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que permite à Receita Federal tornar público o nome de empresas beneficiárias de renúncias e isenções fiscais. Atualmente, o sigilo fiscal impede esse tipo de divulgação. A proposta segue agora para votação no plenário do Senado. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, modificou um pouco a proposta original. A medida só valeria para empresas, explicou Lúcia Vânia. Parece não haver razão nessa linha para tornar pública informações de benefícios fiscais usufruídos por pessoas físicas, razão pela qual não constituírem benefícios setoriais, como pela exposição indevida desses beneficiários. É o caso de pessoas com deficiência que usufruem, por exemplo, de isenção de imposto sobre produtos industrializados, na aquisição de automóveis. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que a mente dos brasileiros foi sequestrada, pois não quer enfrentar a realidade. Ele citou o artigo publicado na imprensa que aponta uma aprovação da greve dos caminhoneiros por aproximadamente 87% da população. Na opinião do senador, a paralisação é consequência de questões mais profundas, como a escolha pelo modal rodoviário para o transporte no país, em detrimento do ferroviário e até do hidroviário. Para Cristóvão, o Brasil inventou que o progresso é ter rodovias e que sucesso é ter um carro na garagem. De acordo com o senador, existe até hoje a ilusão de que o governo tem dinheiro para tudo. Por isso, os mesmos que apoiam a greve se recusam a aceitar qualquer aumento de imposto para pagar a conta da redução do preço do diesel. Na nossa mente sequestrada, o tesouro público é uma cartola de mágico, de onde você consegue tirar coisas, dinheiro, mesmo quando não tem lá dentro. A arrecadação cai, porque o PIB caiu. Mas você ainda acha que pode continuar gastando o mesmo. Sem um novo imposto, que ninguém quer, porque já tem imposto demais, é verdade. A solução era reduzir o consumo. Era se acostumar com uma sociedade mais austera. Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, acredita que a greve dos caminhoneiros não acaba porque outros segmentos da população, como os motoristas de aplicativo, taxistas e até donas de casa, preocupados com os preços da gasolina e do gás de cozinha, ajudam o movimento. Ela criticou ainda o uso de dinheiro do orçamento para atender aos caminhoneiros. Isso, na opinião dela, pode prejudicar os mais pobres que já sofrem com os cortes no Bolsa Família e com o avanço da extrema pobreza. Soluções, mas vamos fazer as soluções por cima, começando por esta casa. Bora sentar e fazer uma resolução aí de redução de gastos dessa casa a partir dos senadores, da estrutura, de tudo que tem aqui, fazer para demonstrar que tem uma boa vontade também de cortar por cima, porque o andar de baixo não aguenta mais. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, defendeu um amplo debate sobre a política de preços da Petrobras, especialmente no que toca aos impostos que incidem sobre os combustíveis. Ele aproveitou para condenar os que hoje apresentam soluções mágicas para o problema, quando no passado foram os responsáveis pela situação de dificuldades da estatal, que hoje tenta se recuperar. Quem pariu Mateus que o embale. Agora tira o corpo fora e vem aqui dizer que quem votou no Temer, que quem votou impeachment é que é responsável. Aliás, quem votou no Temer não fomos nós. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou a aprovação por comissão mista do Congresso Nacional do texto da medida provisória que insere na área de atuação da Codevasf a bacia do rio Vaza Barris. E que beneficiará, com a atuação da Codevasf, cerca de 18 municípios do estado da Bahia e 14 em Sergipe. É um projeto importante. Para virar lei, a MP deverá ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, comemorou a aprovação pela Comissão de Educação da chamada Lei Lucas, que obriga o treinamento em primeiros socorros dos profissionais que atuem em escolas para crianças. Ela lembrou que o projeto teve origem num acidente trágico em setembro de 2017, quando os socorristas não chegaram a tempo e não havia no local uma pessoa capacitada para prestar os primeiros socorros. Rose de Freitas acredita que, se a proposta virar lei, novas mortes de crianças por acidentes sejam evitadas. A repercussão do episódio foi tamanha que motivou a Alessandra, a mãe, a conciliar a dor insustentável da perda de um filho com a luta para que aquela tragédia não mais acontecesse. E o senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, citou o estudo da Fundação Abrinq, que revela que 40% das crianças brasileiras com idade entre 0 e 14 anos vivem na pobreza. Na região norte, este índice se eleva a 60%, acrescentou o senador, que defendeu o aumento dos investimentos em educação como forma de atacar o problema pela raiz.
E é esse, de fato, o caminho que Brizola já nos ensinou. Vamos investir nas escolas, vamos investir nas nossas crianças, nos nossos jovens e nos nossos adolescentes. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que ao permitir o trabalho insalubre de mulheres gestantes, ao obrigar o trabalhador a pagar pelas ações trabalhistas e ao dar prioridade às negociações em detrimento da lei, o Congresso Nacional foi cúmplice de uma política que acaba com direitos conquistados há muito tempo pelos trabalhadores. E por causa dessa atuação equivocada, o Brasil passou a fazer parte da lista de países que violam as normas de proteção internacional do trabalho, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho, acredita Vanessa Graziotin. A senadora acrescentou que o enfraquecimento da representação dos trabalhadores por sindicatos também foi um dos motivos para o país ser inserido na lista da OIT. Muitas das negociações que eram coletivas, hoje passaram a ser negociações individuais entre patrão e empregado. E nós sabemos que negociações individuais não são negociações. Acertos individuais são aqueles em que o patrão manda e o empregado obedece se tiver juízo e não quiser perder o seu emprego. E isso ocorre ainda mais em períodos como esse que nós vivemos, em períodos de crise, em períodos onde impera o fechamento dos postos de trabalho. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nacaoca. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Para baratear combustíveis, deputados querem fortalecer as refinarias. Debatedores entendem que cabe ao Congresso legislar sobre aborto. Câmara aprova projeto que disciplina tratamento de dados pessoais. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. O tratamento de dados pessoais é o cruzamento de informações de uma pessoa específica ou de um grupo para direcionar decisões comerciais, como ofertas de bens e serviços. A matéria será enviada ao Senado. Dini Moraes acompanhou a votação em plenário. Você já recebeu a ligação de uma empresa que você não sabe como é que ela tem seu telefone? Ou já chegou numa loja em que você nunca comprou, mas a vendedora olha no sistema dela e lá estão todos os seus dados, como nome completo, CPF e endereço? E isso acontece porque informações pessoais dos brasileiros estão sendo compartilhadas e até vendidas sem autorização. O projeto que cria uma lei geral para a proteção de dados pessoais no Brasil foi aprovado pelo plenário da Câmara e quer resolver problemas como esses. O texto foi bastante negociado e depois aprovado por unanimidade. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, explica a importância. Hoje, o Brasil tem algumas regras no Código de Defesa do Consumidor, algumas regras na Lei de Acesso à Informação, algumas regras no Marco Civil da Internet. Não havia uma lei geral. A existência dessa lei geral vai dar segurança para o cidadão brasileiro, para que os seus dados pessoais não sejam tratados nem manipulados independente do seu consentimento, para que quem assim o faça tenha sua responsabilidade exigida por parte do Estado. A proposta proíbe o compartilhamento de dados sem o consentimento da pessoa e traz regras de como essas informações devem ser tratadas na internet, em bancos de dados e em cadastros públicos ou particulares. Ainda prevê indenização para quem tiver informação pessoal usada de forma indevida. O autor do projeto, deputado Milton Monte, do PR de São Paulo, fala de outra novidade, uma categoria de informações que deve ter mais proteção. De forma muito especial, aqueles dados que a própria lei considera que são dados sensíveis, como as opções sexuais, opções religiosas, as questões de opções políticas e características de raça. Tudo isso deve ser muito mais do que preservado e guardado para que isso não possa ser exposto. O projeto de proteção de dados pessoais vai agora para análise do Senado. Os senadores já iriam debater o assunto por causa de uma outra proposta. Mas como a Câmara aprovou antes, agora o texto do Senado deve se juntar a este que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores mudarem alguma coisa, a proposta voltará para a palavra final dos deputados.
Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Ciência e tecnologia. O Congresso Nacional lançou o projeto piloto do Documento Nacional de Identidade, que reúne carteira de identidade, CPF, título de eleitor e outros em um único documento digital. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, foi o relator do projeto que originou a lei. Ele argumenta que a medida vai gerar uma revolução para a população, que poderá acessar os documentos em um aplicativo de smartphone. Outro ponto positivo da lei, segundo Júlio Lopes, é poder controlar melhor os recursos do país. O parlamentar alerta que, atualmente, há um desperdício enorme de dinheiro por parte do governo federal devido à falta de controle de programas como o Minha Casa Minha Vida. Política. Felipe Bournier, do PROS do Rio de Janeiro, defende que se promova uma unidade política no país e uma visão de projetos e propostas para o Brasil. O parlamentar se diz incomodado com o debate de esquerda e direita, que divide o Brasil. Segundo o congressista, o PROS sempre acreditou que esse movimento vem da sociedade e, por isso, foca em novas ideias. A Lei da Transparência completou 9 anos no dia 27 de maio. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que a norma abriu as contas para que o cidadão fiscalize e, se for o caso, apresente denúncias contra quem administra o dinheiro público. Janete Capiberibe pede urgência na votação de outra lei a que institui a gestão compartilhada com os cidadãos para fazer o acompanhamento orçamentário, financeiro e físico das obras públicas. Na visão de Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, o brasileiro está insatisfeito com a situação atual do país e sonha com um Estado mínimo que seja capaz de reduzir a máquina pública e a carga tributária. Dentre as prioridades, o congressista destaca a reforma tributária e o fim de privilégios aos representantes dos 3 poderes. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra da perseguição a líderes políticos durante a ditadura militar brasileira e lamenta que alguns cidadãos peçam o fim da democracia. Segundo o deputado, muitas empresas envolvidas na Lava Jato se fortaleceram durante a ditadura, em esquemas que nunca foram e nunca serão investigados. Consumidor. Proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara proíbe as distribuidoras de energia elétrica de repassarem para os consumidores os custos relacionados a furtos de energia. A proibição de repasse dos prejuízos independe se o furto ocorre no fornecimento, na transmissão ou na distribuição. Nilton Araújo traz mais informações. Relator da proposta na comissão, o deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, observa que os consumidores não sabem que estão pagando por esses desvios. A grande maioria não tem esse conhecimento, mas o fato é que nós todos, os consumidores de energia, pagamos pelo desvio, pelo furto, quer seja por falha da transmissão ou incompetência do serviço público na proteção da segurança ou até mesmo pela falta de fiscalização dessas empresas. Aquele recurso que é obtido por desvio, ao invés de ser repassado para a empresa operadora, ele é repassado para os consumidores ratearem e dividirem. No final, essas empresas terminam ficando com zero de prejuízo em relação ao que é desviado. Além de pagar por esses desvios, os consumidores também pagam por muitos outros itens, segundo Manuel de Mesquita Neto, diretor do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Você paga as despesas, por exemplo, subsídios a empresas que migraram do mercado cativo para o mercado livre, subsídios para risco hidrológico, subsídios para baixa renda, subsídios para CCE, para os consumidores do Nordeste e do Norte do Brasil, que hoje foram integrados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, mas ainda continuamos pagando os subsídios das termoelétricas como se elas funcionassem. Então, pagamos também as termoelétricas muito mais caras. E vários PIS, COFINS, ICMS, tudo isso é embutido dentro da conta de energia. O projeto de lei que proíbe as distribuidoras de energia elétrica de repassarem para os consumidores os custos relacionados a furtos de energia ainda será analisado por 2 comissões da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, a proposta poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Segurança Pública.
Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, destaca a presença no plenário da Câmara da policial militar que reagiu a um roubo e matou o assaltante em frente a uma escola em Suzano, na presença da filha e de outras pessoas. A deputada afirma que a cabo Kátia Sastre é um exemplo para os brasileiros que acreditam na defesa da família e de valores da sociedade. Um incêndio atingiu os últimos andares do Hotel Blue Tree, Rio Poti, em Teresina. Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, ressalta que a situação não foi mais grave porque os bombeiros utilizaram uma escada Magiros para resgatar os hóspedes. O deputado lembra que, quando era senador, foi muito criticado por ter sido responsável pela aquisição da escada, mas que hoje o resgate calou as críticas. Saúde. Adelson Barreto, do PR de Sergipe, lembra que em 31 de maio é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Segundo o parlamentar, a data alerta sobre os perigos do tabagismo e os benefícios de uma sociedade sem cigarro. Ele parabeniza Aracaju pelo avanço na luta contra o vício e ressalta que o consumo de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Direitos Humanos. Participantes de seminário promovido na Câmara dos Deputados contra a descriminalização do aborto no Brasil defenderam que a questão seja decidida pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Promovido pelas Comissões de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, o seminário só contou com debatedores favoráveis à criminalização do aborto. Lara Rage acompanhou os debates. O seminário discutiu a ação do PSOL, que pede ao Supremo que declare inconstitucionais os artigos do Código Penal que criminalizam a mulher que realiza ou autoriza um aborto, assim como os profissionais que o fazem. Os autores da ação alegam que os dispositivos que criminalizam o aborto violam os princípios e direitos fundamentais garantidos na Constituição, como o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à liberdade. A pretensão do partido é que seja permitida a interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. A relatora da ação no STF é a ministra Rosa Weber, que convocou audiência pública sobre o tema para o início de junho. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e um dos parlamentares que pediu o debate, o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, acredita que a questão deve ser discutida pelo Poder Legislativo. Todas as vezes que tentaram fazer com que matérias que diz respeito à descriminalização do aborto prosperassem aqui na Câmara, essas matérias elas foram rejeitadas. Tentam, através de uma medida judicial, tirar aquilo que é prerrogativa desse parlamento. Diego Garcia lembrou que uma comissão especial da Câmara aprovou no fim do ano passado proposta que prevê que o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da inviolabilidade do direito à vida, ambos já previstos na Constituição, deverão ser respeitados desde a concepção e não apenas após o nascimento. Ainda falta a análise de 6 propostas de alteração do texto para a votação ser concluída na comissão. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que a mulher tem o direito de decidir sobre o aborto e salientou que o Código não criminaliza o homem que também gerou o filho. Ele lembrou que o Estado brasileiro é laico e disse que os dogmas religiosos não podem dirigir as políticas públicas. A gente sabe que, apesar do aborto ser formalmente proibido, ele é a 4ª causa de mortalidade materna no país, quase a primeira entre mulheres pobres e mulheres pretas. Então isso significa que as mulheres estão praticando aborto. Mesmo mulheres católicas, mesmo mulheres evangélicas, casadas, já mães de filhos, praticam o aborto clandestinamente. E ao praticar o aborto clandestinamente, elas estão sujeitas a riscos gravíssimos de vida. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Takayama, do PSC do Paraná, defendeu que se a criança for indesejada, a mãe deve entregá-la à adoção. Participantes do seminário seguravam cartazes defendendo a aprovação do projeto de lei do deputado pastor Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, que quer tornar crime de responsabilidade decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal que invada a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O projeto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Transportes.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, acredita que uma das saídas para a crise dos combustíveis é a adoção de uma política de preços com ajustes pelo menos mensais e não diários, como tem ocorrido atualmente. Ele diz que não há razão para aumentos de gasolina com base no dólar, uma vez que 70% do combustível que chega às bombas é produzido pela Petrobras. De acordo com Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, as medidas anunciadas pelo governo federal não vão resolver o problema dos caminhoneiros nem os recorrentes aumentos nos valores dos combustíveis. O deputado defende mudanças na política de preços da gasolina e do diesel, especialmente no que se diz respeito à oscilação dos valores conforme o dólar. Caetano, do PT da Bahia, critica a gestão de Pedro Parente na presidência da Petrobras. O parlamentar lembra que o atual gestor da estatal foi o responsável pela crise de energia no país em 2001 e que agora ele adota uma política suicida na Petrobras. Ao também defender a saída de Pedro Parente da Petrobras, Paulão, do PT de Alagoas, ressalta que de janeiro a abril deste ano, o Brasil comprou 7 bilhões de dólares em óleo diesel, que, segundo ele, poderia ter sido produzido no país. De acordo com o deputado, a produção das refinarias brasileiras está ociosa em 50%. Outro ponto que Paulão critica é o projeto aprovado no Congresso em 2016, que mudou as regras de exploração do pré-sal e que, para ele, foi responsável pela quebra da Petrobras. Aliel Machado, do PSB do Paraná, exige a demissão imediata de Pedro Parente da Petrobras e afirma que a população não vai aceitar novos reajustes dos combustíveis. O congressista alerta que o atual governo aumentou o PIS/COFINS sobre os combustíveis em 2017 por decreto, o que é ilegal. Ele condena o que considerou omissão do Congresso à época da publicação do decreto pelo Executivo. Alan Rick, do Democratas do Acre, defende a redução a zero do PIS e COFINS cobrados sobre o diesel como saída para o impasse gerado pela paralisação dos caminhoneiros. De acordo com o deputado, a carga de impostos chegou a patamares tão elevados que o país amarga perdas com a arrecadação e o consequente desestímulo à produção e à geração de emprego. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a causa dos caminhoneiros é justa e os verdadeiros responsáveis pela crise que se instalou no país são o presidente Michel Temer e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Segundo o deputado, a estrutura tributária brasileira não se alterou nos últimos 2 anos, mas sim a política de preços adotada pela Petrobras a partir da orientação do governo Temer. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, avalia que no momento não adianta ficar buscando os culpados pela atual crise dos combustíveis, mas sim encarar os fatos e propor soluções. No entendimento da deputada, não tem condições de se discutir aumento de impostos. Ela acredita que é preciso um esforço suprapartidário para resolver a situação. Ao citar a Bíblia, Zé Geraldo, do PT do Pará, diz que quando os líderes são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. O parlamentar questiona a confiança que se pode ter em um governo que, segundo ele, assaltou o poder. Ele ainda rebate críticas ao PT e ressalta que os governos de Lula e Dilma colocaram o Brasil entre os 8 maiores produtores de petróleo do mundo com o pré-sal. Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra os 130 anos de emancipação política do município de Senhor do Bonfim e saúda a gestão atual. Em relação à greve dos caminhoneiros, o deputado ressalta que eles organizaram o movimento, mas os verdadeiros responsáveis pela crise são aqueles que retiraram Dilma Rousseff do poder. Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que a elite que agora reclama dos governos petistas também se beneficiou durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff. Segundo o congressista, o empresariado contou com benefícios que levaram o Brasil a importantes avanços que, em seu entendimento, foram desfeitos após a adoção de uma nova política de preços pela Petrobras e a aprovação da reforma trabalhista. No entendimento de José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, assim como os caminhoneiros, o povo brasileiro está profundamente indignado com os constantes aumentos de combustível, gás de cozinha e energia elétrica. Ele considera inaceitável que o Brasil importe gasolina e fique dependente do setor estrangeiro. Ao defender uma mudança na política de preços da Petrobras, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, cita que de 2003 a 2016 houve 15 variações nos preços dos combustíveis e de 2016 para cá foram 216 reajustes, com uma política em que o mercado tem o controle absoluto.
No entendimento de Glauber Braga, hoje existe um desmonte da estatal. Ele ressalta que o óleo cru é extraído e enviado para o exterior para ser refinado. E depois esse mesmo óleo é importado pelo Brasil, só que muito mais caro em função do refino. O deputado espera a demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a atual política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, além da ausência do ministro de Minas e Energias nas negociações com os caminhoneiros, que já chegam ao 10º dia de paralisação. O parlamentar afirma que se a Petrobras tivesse uma margem de lucro de 50%, o diesel poderia ser vendido nos postos por menos de R$ 3. Ivan Valente também repudia a importação de petróleo, gasolina e gás, enquanto as refinarias brasileiras ficam ociosas. Também para Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, é preciso mudar o sistema usado pela Petrobras para estabelecer o valor dos combustíveis. A proposta do deputado é garantir mais estabilidade aos preços e aumentar o volume de trabalho nas refinarias ligadas à estatal. Ele diz que o Brasil tem capacidade para aumentar em 30% a produção nas refinarias. Está em análise na Câmara projeto de autoria de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que estabelece a autossuficiência brasileira em relação aos derivados refinados de petróleo. Segundo o parlamentar, o objetivo é fortalecer a Petrobras e a indústria nacional com o petróleo brasileiro, sendo usado como prioridade no desenvolvimento do país e não só sendo vendido como matéria-prima barata para ser refinado lá fora. Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, ressalta que a Constituição estabelece que tanto a lavra quanto o refino do petróleo sejam monopólio da União. O deputado destaca ainda que, como o abastecimento nacional de combustíveis é de utilidade pública, a produção e o refino de petróleo não podem ser tratados como um simples negócio privado com foco no lucro empresarial e no mercado. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Um bom feriado a você e uma ótima noite. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.